Olá, estamos aqui novamente nesse espaço filosófico, neste espaço reflexivo, para tratarmos de temas relevantes para você, aluno do ensino médio, primeiros, segundos e terceiros anos. Hoje eu vou abordar os seguintes temas: o homem e o animal e seus lugares na natureza. E também falarei sobre a técnica e a tecnologia. Então a natureza, ela é o habitat dos animais. Os animais, eles vivem em perfeita harmonia com a natureza. Todos eles agem de acordo com as características de sua espécie. Então os animais, dentro das suas características, eles vivem em contato, em harmonia com o meio ao qual eles estão inseridos. O animal não tem interesse em destruir o meio ambiente, não tem interesse em derrubar árvores, nem em poluir rios, e muito menos destruir o lugar que o abriga, a sua morada, o seu lugar seguro, que é o ambiente, as florestas, as matas, a qual eles estão inseridos. Então eles se acasalam para proteger, se acasalam, se protegem, caçam e defendem-se. Seus instintos são rígidos e controlados por leis biológicas. Então os animais, eles agem de maneira instintiva através de leis biológicas que definem a característica de cada espécie. Por exemplo, as abelhas, elas têm um padrão rígido de comportamento, que são as ações instintivas, e são previsíveis. Os atos das abelhas, as ações das abelhas, por serem rígidas, elas são totalmente previsíveis na sua maneira de ser abelha. Já o mamífero, apesar de ter o instinto, de também ter alguma previsibilidade, eles desenvolvem outros comportamentos que os torna mais flexíveis e menos previsíveis, conforme as abelhas. Os animais superiores são capazes de reencontrar ou de encontrar soluções para resolver os seus problemas através da inteligência. Só que a sua inteligência, a inteligência desses animais, ela não sofre aperfeiçoamento. Eles têm um limite ali ao qual eles chegam e não conseguem ultrapassar esses limites. Já o homem é um ser criativo. O homem, na natureza, ele tem o seu papel diferente dos animais. Qual é o papel do homem na natureza? O homem, a partir do momento em que ele tem o contato com a natureza, ele transforma a natureza de acordo com suas necessidades. Então o homem derruba a árvore para construir casas, o homem desmata pedaços de terra para fazerem outras coisas naquele local. O homem é um ser que ele interfere diretamente na natureza para seu benefício, para o seu proveito pessoal. E essa interação, esse contato entre o homem e a natureza produz algo que os animais não conseguem, não fazem, que é a cultura. Então, quando o homem intervém na natureza, ele passa a fazer cultura. Porque o homem, ele é um ser que cria símbolos, ele é um ser de certa forma simbólico. Ele transforma a natureza, cria técnicas para beneficiar, para facilitar a sua vida, e os outros animais da natureza, eles não conseguem ter essa multiplicidade de linguagens como o homem tem. O homem, ele utiliza a linguagem verbal, a linguagem oral, a linguagem simbólica, que os outros animais
não conseguem. Os símbolos são invenções humanas. O homem inventou o símbolo, ou seja, ele cria um conceito e associa esse conceito a um objeto. Isso só o homem que faz. Os símbolos, como eu disse, são invenções humanas, e o homem se introduz no tempo e relembra o passado e antecipa o seu futuro. Outro detalhe, a questão da cultura, quando o homem intervém na natureza e começa a produzir cultura, ele também passa a produzir trabalho. Porque para transformar um objeto, para transformar algo da natureza em um objeto, em um utensílio, ele passa a ter trabalho. Então a técnica, ela é a transformação da natureza em objetos úteis. O ser humano descobriu que ele poderia tirar das florestas uma série de benefícios. Ele percebeu que desmatando determinadas áreas, ele se encontraria mais seguro, o habitat dele se tornaria mais seguro para ele e para sua prole. De certa forma, o homem, ele se transforma a natureza e se transforma ao mesmo tempo. Ele tira da natureza tudo aquilo que ele tem necessidade. Qual é a diferença, então, do homem e do animal, ainda que eu tenha exemplificado aqui algumas diferenças? Eu falei que o homem é um animal simbólico, que o homem cria arte, que o homem cria cultura, que o homem ele produz, a partir do momento da transformação da natureza, ele passa a trabalhar. Os animais, eles, a partir de uma perspectiva, eles têm alguma vantagem sobre nós. Em que sentido? Por exemplo, os ursos polares, eles têm uma resistência maior ao frio do que qualquer ser humano. Um leopardo, ele tem uma capacidade de ação, de reação muito maior do que a dos seres humanos. Um pássaro, homem algum consegue sobrevoar com a destreza de um pássaro. Já que o homem não consegue ter a resistência de um urso, ele, a partir da natureza, ele tira meios de produzir máquinas, aquelas máquinas aquecedores. O homem, ele não consegue voar como os pássaros, ele cria os aviões, os dirigíveis, as asas deltas e uma série de outras coisas. Se por um lado os animais têm alguma vantagem, por outro lado o homem, ele tem a vantagem de ser um ser racional, de pensar e de encontrar soluções para os seus problemas, soluções racionais, soluções pensadas. E o homem, ele precisa da educação para se humanizar. Existe uma série de coisas que nos distancia dos animais. A reflexão, o raciocínio, porém, a educação, ela nos humaniza, ela nos diferencia ainda mais dos demais animais da natureza. Ao dominar a técnica, porque ao transformar a natureza, o homem passa a dominar a técnica. Só que ao mesmo tempo em que nós dominamos a técnica, ou as técnicas, nós nos tornamos escravos dela. Porque as técnicas, as tecnologias, elas vêm para facilitar a nossa vida. No entanto, elas passam a ser senhoras e senhores da nossa vida. O homem criou a energia elétrica e hoje não consegue ficar 24 horas sem a energia no lar. Nós não conseguimos ficar sem o aparelho celular, sem o computador. Parece que nós voltamos na idade da pedra. Quanto mais técnica
que nos facilita a vida, quanto mais as técnicas nos facilitam a vida, mais escravos da técnica nós somos. Hoje nós não conseguimos viver sem as tecnologias, sendo que o homem do passado viveu perfeitamente bem sem essas tecnologias que nós temos hoje. E a questão é a seguinte, que a tecnologia, ela nos afasta da natureza. Nós utilizamos a natureza, utilizamos a natureza a nosso favor, em nosso benefício, só que ao mesmo tempo, com a comodidade que as técnicas e as tecnologias nos dão, nós relegamos a natureza a segundo plano. Ela passa a não ser importante para nós, mas esse distanciamento nos faz ver que a natureza é como algo menos importante. Para nós, o que vale são as tecnologias. E nós nos esquecemos da importância da natureza, do meio ambiente, porque a Terra é o nosso único lar. Nós não temos outro lugar para continuar a nossa existência além da Terra. A Terra, ela está numa distância exata do Sol, que se chama zona habitável. Somente na Terra teria condições de haver vida. Então, por enquanto, é ilusão colonizar outros planetas. Chega a ser quase ficção, porque apesar do homem ter desenvolvido grande conhecimento, conhecer outros planetas, conhecer já uma partícula do universo, mesmo assim, o que nós temos de realidade é a Terra. E o homem, achando que a tecnologia vai suprir todas as necessidades, ele passa a desprezar o meio ambiente. O meio ambiente passou a ser substituído pelas tecnologias. Só que isso nos tem causado sérios problemas. Por quê? Ao desmatar a natureza, ao poluir rios, ao provocar queimadas, nós estamos mudando o clima da Terra. Por exemplo, o rio Amazonas, ele é o maior rio de água doce do mundo. Só que a água desse rio, ela está se tornando salgada. Ou seja, muitos peixes vão deixar de existir, as populações ribeirinhas não vão poder utilizar essa água, muitos rios contaminados, enfim, nós estamos jogando fora as nossas riquezas, até mais importante do que as tecnologias, porque nós poderíamos perder todas as tecnologias e nós continuaríamos vivendo se nós tivermos a natureza. Agora nós podemos ter toda a tecnologia do mundo, se não tivermos a natureza, nenhuma tecnologia irá preservar a nossa vida na Terra. A questão ambiental ou as questões ambientais são urgentes e requer políticas públicas, requer boa vontade, requer empenho dos políticos para que nós possamos continuar evoluindo, continuar descobrindo novas técnicas, porém preservando a natureza e o meio ambiente e a vida na Terra. Portanto, é perfeitamente harmônico que nós evoluamos e nós continuamos protegendo a natureza, não tendo necessidade de desmatar florestas, de poluir rios. Existe uma evolução sustentável, existe uma evolução tecnológica, uma evolução do conhecimento humano, preservando esses recursos que nós temos, as florestas, as riquezas naturais, as riquezas minerais. E o homem, na natureza, ele é o único ser que destrói aquilo que é mais importante, que é o meio ambiente. Enquanto os animais, eles interagem perfeitamente com o meio ambiente, o homem, ele se esquece de que sem a natureza não há vida na Terra. Eu termino aqui esse vídeo e em breve eu irei abordar com vocês um tema relevante também. Obrigado a todos.